Boa noite, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 1. Vamos dar continuidade no nosso estudo da carta aos Hebreus. Vamos ler aí no capítulo 1 a partir do verso 10, que foi de onde nós paramos. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Vamos ter mais uma palavra de oração, entregar esse tempo diante do Senhor. Pai querido, graças te damos, Senhor, por mais uma vez aqui nos reunirmos diante de tua palavra, para juntos aprendermos de ti, confiados na promessa que o Senhor mesmo já nos falou nessa noite, de que o Senhor nos ensinaria a cada um. É para isto que o teu bendito Espírito Santo foi enviado e habita na tua igreja, como aquele que é o mestre por excelência, aquele que nos discursos do cenáculo, nosso Senhor Jesus disse que ele, quando viesse, nos guiaria a toda a verdade. E é confiados nesta promessa, Senhor, é que nós ousamos abrir tua palavra com santa reverência, com dependência do teu Espírito, Senhor, jamais confiando em nós mesmos, Senhor, porque nós somos incapazes de penetrar as profundezas de tua palavra, Senhor. Dependemos do teu ensino, dependemos das tuas palavras, Senhor. Envia, Senhor, como diz o salmista, envia a tua luz e a tua verdade nessa noite. Nós te pedimos, Senhor, prepare os corações, fale, Senhor. Nós confiamos em ti porque tu és aquele que caminha no meio dos 7 candeeiros de ouro, é aquele que ministra vida, é aquele que tem uma palavra certeira, pontual para cada assembleia, Senhor. E assim nós pedimos ao Senhor que seja mais uma vez em nosso meio. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Então, meus irmãos, nós temos, com a graça do Senhor, feito uma exposição na carta aos Hebreus, né? E temos feito isso de maneira seguida, verso após verso, segundo a direção do Senhor. Nós temos nos detido em alguns pontos, outros nós temos sido um pouco mais sucintos, né, na explanação, mas nunca temos tentado tratar com leviandade a palavra, né? Temos muito temor diante do Senhor, sabemos diante do que estamos, né? Uma carta tão elevada, que em muitos aspectos, como já disse, é singular. E então, o Espírito Santo, apenas recordando para já entrarmos diretamente no assunto, ele começa a carta nos apresentando as glórias de Cristo, porque esse é o fundamento da carta, irmãos. Sem vermos as glórias de Cristo, sem estarmos continuamente aí contemplando o Senhor, diante dele, aos seus pés, como Maria, lembra? Assentada aos pés do Senhor para ouvir os seus ensinamentos, sem estarmos aí, irmão, não há carreira cristã desenvolvendo-se, não há.
Nós dependemos disso continuamente. Essa não é uma tarefa para ser feita em um momento e depois nos esquecermos. Esse daí é o lugar que nós devemos estar, aos pés do Senhor. É aí que nós temos o convite da carta aos Hebreus. Um convite para entrarmos e permanecermos no Santo dos Santos. E aí contemplarmos a glória daquele que por um tempo foi feito menor do que os anjos, mas que foi coroado de glória e de honra. E está assentado no trono, ao lado direito ali, na majestade nas alturas. Então esse é o convite da carta aos Hebreus. Então é aí que começa, o Espírito Santo fala, tudo que eu tenho para dizer para vocês, e o mais fundamental para que vocês avancem, está aqui. Porque vocês não ouvem, é necessário que venha a exortação, mas o fundamento está aqui. Contemple a Cristo. Todo nutrir para que você permaneça firme, irmão, para que você avance na sua carreira cristã, vem daí. Não vem de pessoa alguma. Nossa confiança deve estar depositada em Cristo mesmo. E Ele ministrando vida a nós, esse aumento de Deus sendo provido em nós, como diz Colossenses, então sim, irmãos, aí nós temos o progresso da nossa carreira cristã. E toda falência, irmãos, é porque nós em algum momento tiramos os olhos daí e olhamos para qualquer outra coisa, seja ela boa ou ruim, mas está ocupando um lugar inadequado. O nosso Senhor deve ser o único em nossos corações. Tudo mais deve gravitar em torno disso. E só vai ser organizado devidamente com Cristo no centro mesmo. Caso contrário, irmãos, aí outras coisas vão assumir o lugar e nós vamos bater cabeça, irmãos, e se machucar até que nós entendamos que de fato Cristo é suficiente. Ele é tudo que nós precisamos. Então logo após essas glórias, que vai dos versos 1 a 3, ele vai introduzir esse assunto dos anjos. E como que fazendo um tremendo contraste que ele vai fazer por toda a carta, ele vai dizer assim, Cristo é superior. Ele é superior aos anjos, ele é superior a Arão, ele é superior a Moisés, ele é superior aos sacrifícios que eram realizados lá, porque ele é a realidade dos sacrifícios que foram feitos lá. Cristo é superior a tudo. E por que o Espírito Santo está fazendo isso, irmãos? Porque tão facilmente nós escorregamos desse princípio vital. E outras coisas começam a concorrer no nosso coração. Então o Espírito Santo volta e fala, não, Cristo é superior a tudo isso. Sabe essa coisinha que você dá muita importância? Cristo é muito superior a isso. Entende, irmão? Então nós precisamos ter a nossa atenção em Cristo. O Espírito Santo chama a nossa atenção sempre para Cristo. Se há algum movimento onde Cristo não é central, esse movimento não recebe o selo do Espírito. Porque o Espírito Santo veio para revelar Cristo. Sabe, irmãos, a sensação que eu tenho é que muitas vezes nós chegamos diante do Senhor cheio de coisa para dizer, cheio de coisa para pedir, sabe, aquela monte de coisa. E o Espírito Santo chega e fala assim, eu tenho Cristo para te apresentar. Ele é a resposta para tudo. Ele é tudo o que você precisa. Você ainda não entendeu isso. Você ainda está batendo cabeça, valorizando uma coisinha que às vezes não tem valor nenhum. É Cristo que eu tenho para te apresentar. E a gente vai na presença do Senhor, às vezes não escuta. Porque o Espírito Santo precisa ficar em silêncio para que nós entendamos que é Cristo que Ele quer revelar. A gente sai da presença sem aquela, como vamos dizer essa expressão, aquela sequidão de alma, né? Parece que o Senhor não fala, mas não é, irmãos, é porque nós estamos com um desejo inadequado, né? Nós pedimos mal, como diz Tiago, nós vamos na presença do Senhor com aquelas coisas. O Espírito Santo, eu tenho Cristo para te mostrar. Aí, irmão, faça o exercício espiritual. De diante do Senhor, fala assim, Espírito Santo, agora eu não quero aquelas coisas que eu pedi antes. Me mostra Cristo. Vocês verão, irmãos, o que irá acontecer. Porque o Espírito Santo está desejoso para mostrar Cristo, revelar Cristo. Então, esse primeiro contraste é apresentado. Cristo é superior aos anjos. Porque, como já dissemos, no contexto judaico, né, os cristãos lá valorizavam demasiadamente os anjos, porque foi por meio dos anjos que a lei foi promulgada, foi dada. Isso está revelado em Gálatas 3,19 e também em Atos 7, naquele discurso de Estevão. Então eles valorizavam demais, como que colocando, é tipo o que Pedro fez no Monte da Transfiguração. Não, vamos construir aqui uma tenda para o Senhor, para Moisés, outro para Elias. Esses daqui estavam construindo uma tenda para os anjos ao lado do Senhor. E o Espírito Santo fala assim, não, este é o meu filho amado, como diz o Pai. A ele ouvi, preste atenção nele, ele é superior aos anjos. Os anjos não são os criadores, eles são criaturas. Eles não estão sentados no trono, eles estão diante do trono.
A glória é para aquele que está sentado no trono, aquele que é digno de tomar o livro e desatar os selos, como diz Apocalipse capítulo 5. Não é? Então é ali que está o centro da glória. E ali será o centro da glória por toda a eternidade, irmão. Ele é a luz da cidade. Nós não precisamos da luz do sol, porque ele é o sol da justiça, como diz Malaquias. Ele vai reinar e sua glória vai resplandecer para todo sempre. E então, após nós termos visto todo esse argumento, que nos é apresentado até onde nós fomos no verso 9, nós terminamos com aquele Salmo 45, aquele cântico nupcial, que diz que ele foi ungido com óleo de alegria como nenhum dos seus companheiros. E os companheiros claramente são os anjos. Né? Então essa porção, esse óleo do Senhor é muito superior ao óleo dos convidados, né? Daqueles que estão sim junto com o noivo, mas eles não são o noivo, eles são aqueles companheiros do noivo, né? Então, irmãos, dentro de toda essa argumentação que eu trouxe até aqui, nós entramos agora nos versos 10 a 12. Olhem comigo o que está escrito aí novamente. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolarás, e como veste serão igualmente mudados. Tu, porém, você está vendo esse tu, porém, irmãos, que aparece 2 vezes aí? Tu, porém, fazendo esse contraste. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Então, irmãos, o que o autor está fazendo aqui é reforçando aquilo que nós já vimos nas glórias de Cristo. Entende? Ele está novamente mostrando, e esse texto é retirado do Salmo 102, versos 25 a 27. Está aí na sua nota de rodapé. Então o que o autor está fazendo? Ele está tomando novamente uma passagem do Antigo Testamento, porque essa é a munição do judeu, né? Então o Espírito Santo vai lidar com essa escritura, porque é o que eles tinham em mãos, né? E consideravam como sagrado. Então ele vai tomar o Salmo 102 e vai dizer assim: quem lançou os fundamentos da terra? Foram os anjos? Não, o Filho é o Criador. Ele é quem lançou os fundamentos da terra. Lê Provérbios 8, irmãos, a sabedoria. Deixa registrado para que você consulte, irmãos, e vá consultar mesmo, de fato, viu? Provérbios capítulo 8. Você vai ver ali a sabedoria, estando lá no início com Deus, lançando os alicerces, os fundamentos da terra. E diz que ele era as suas delícias. Porque o Filho, irmãos, sempre foi as delícias do Pai. Ele é o Filho do seu amor, não quando o universo foi criado. Ele é o Filho do seu amor desde toda a eternidade. Essa é a realidade da Trindade. O Pai amando o Filho amando o Pai por meio do Espírito. O Espírito é esse veículo do amor que leva o amor do Pai para o Filho e do Filho para o Pai. Isso é real antes de todas as coisas serem criadas. Aliás, este é o motivo de todas as coisas terem sido criadas. É por conta do Filho que tudo foi criado. Aquele princípio de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, ele só existe por conta do amor do Pai para com o Filho, que decidiu fazer do Filho o centro de todas as coisas, de dar ao Filho todas as coisas. Se foi o expressar do amor do Pai, e isto nos inclui, irmãos, porque o centro da vontade eterna de Deus é Cristo, e nós fomos dados a Cristo como um presente maravilhoso do amor do Pai. Mas, irmãos, não se engane, não é porque não somos o centro que não gozamos de uma comunhão tão tremenda, algo que não merecíamos, e agora participamos disto que era real apenas na Trindade, agora foi estendido a nós, a comunhão maravilhosa com o nosso Senhor, algo que gozaremos por toda a eternidade. E então ele está retornando ao argumento que nós já vemos. Ele é o Criador de todas as coisas, não apenas o Criador, mas o que também, irmãos? O sustentador. Todas as coisas se mantêm organizadas no seu devido lugar por conta de Cristo. Ele é o motivo de manter todas as coisas certinho no seu devido lugar, em ordem. O universo está em ordem, irmão, não se engane, é por conta de Cristo. Se você retira Cristo, todo o universo perde o seu propósito. Tudo isso que foi criado. É por isso que Romanos 8, outro texto que você pode anotar para depois conferir, Romanos 8 vai nos dizer que a criação está gemendo, aguardando a revelação dos filhos maduros de Deus. Por quê, irmãos? Porque a criação quer ver Cristo glorificado, quer ver Cristo nos seus, que somos nós,
que também fazemos parte, de tantos outros que estão espalhados por aí, que Deus também está edificando, não é mesmo? Porque Ele disse que edificaria a sua igreja. Então chegamos ao verso 13. Eu quero só concluir essa sessão, irmãos, porque o meu encargo principal está na primeira exortação que nós vamos iniciar nessa noite, se o Senhor permitir. Verso 13, então, diz assim: Ora, a qual dos anjos jamais disse? Veja que isso aparece no verso 5 também, está vendo? É assim que ele começa essa sessão, verso 5, pois a qual dos anjos disse jamais, e é assim que ele caminha no final aqui, no verso 13, ora, a qual dos anjos jamais disse, como uma conclusão. E o que ele jamais disse aos anjos? Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. Você está vendo, irmãos? Não foi aos anjos que o Senhor disse tal frase. Ele disse ao filho. Disse o Senhor ao meu Senhor. E nós já temos falado tanto de trono, né? Aquele mesmo trono que aparece em Apocalipse 4, no capítulo 5, né? Não há um anjo assentado lá. Há o filho assentado lá. Ele é o herdeiro de todas as coisas. É a ele que foi dada essa posição de glória e de honra. E esse é o argumento, presta atenção, porque depois nós vamos entrar e você não pode confundir isso. Isso vai esclarecer um pouco o seu entendimento. No capítulo 1, se você não tomou nota disso, tome para que você medite. No capítulo 1, essa relação com os anjos, esse contraste com os anjos, é enfatizado mostrando a divindade do Senhor. Que ele, como filho de Deus, como Deus, ele é superior aos anjos. Esse é o contraste do capítulo 1. No capítulo 2, vai mostrar que Jesus, como homem, foi feito maior do que os anjos. É por isso que você vai encontrar no capítulo 2 uma expressão tão mal compreendida por alguns, que vai dizer assim, que aquele que por um tempo foi feito menor do que os anjos. Aí você fala, mas poxa, no capítulo 1 não falou que ele é superior aos anjos? Por que no capítulo 2 está dizendo que ele é menor do que os anjos? É porque por um tempo, irmãos, por um tempo, para que como homem depois, ele recebesse aquele nome, sabe? Que está acima de todo nome, Jesus. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É Filipenses 2, versos 5 a 11. Aquela tremenda passagem também. Então você está entendendo, irmão? Capítulo 1, o Filho eterno de Deus, aquele que é Deus, ele é superior aos anjos. Agora no capítulo 2, aqui, Jesus, ele assume uma posição de honra, de glória, muito superior aos anjos. Então esta é a ênfase aqui, né? E então, irmãos, apenas para efeito de concluirmos, chegamos aqui no verso 14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Agora ele termina o argumento com um fechamento maravilhoso. Está dizendo agora, para que não fique nenhuma dúvida, o Filho é superior, né? Mas os anjos não são descartáveis. Eles são enviados, eles não vão com uma comissão própria, eles são enviados, como está escrito aí, para serviço a favor de quem, irmãos? Quem são aqueles que hão de herdar a salvação? Todos aqueles que pertencem ao Senhor. E tem a possibilidade, né, tem a proposta de correr a carreira cristã e receber toda a glória que ela nos apresenta ao longo dessa carta. Você está entendendo? Então, irmãos, e aqui eu queria lembrar um verso, Lucas 1,19, fique como registro aí, aquela relação de Zacarias, lembra? Zacarias com Gabriel. E o que diz lá naquele verso? Quando Zacarias argumenta, né, olhando para si diante daquela promessa do filho que viria, Gabriel diz assim: eu sou Gabriel, que assisto na presença de Deus. Então, esse verso, irmãos, ele é um fechamento tremendo para você entender qual é o lugar dos anjos. Os anjos assistem na presença de Deus. Eles estão ali em posição, aguardando a ordem, né, para serem enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Então esse é o argumento do capítulo 1. E agora sim, chegamos à nossa carga principal, capítulo 2, versos de 1 a 4.
Eu não sei, irmãos, se vocês, os irmãos também que chegaram agora, né? Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver as introduções da carta aos Hebreus, mas nós fizemos uma introdução bem detalhada, colocando alguns esboços, né? Que há de ajudar muito. É algo um pouco mais, vamos dizer assim, didático, que foi necessário ser feito para colocarmos os fundamentos da carta. E aí, se você retorna lá, você vai ver que aqui, no capítulo 2, versos de 1 a 4, logo após essa sessão de ensino, nós temos a primeira grande exortação da carta aos Hebreus, certo? Porque o Espírito Santo, preste atenção, aqui nós já temos um princípio. O Espírito Santo sempre faz assim, ele não exorta primeiro, ele ensina primeiro. Ele dá o ensino, então de acordo com o ensino, ele requer que caminhemos naquela luz recebida, que respondamos àquela luz. Primeiro o ensino, depois a exortação, sempre assim, né? E nessa carta aos Hebreus você vai encontrar 5 grandes exortações, tremendas, que são progressos, são progressivas, exortações progressivas. Elas se tornam mais sérias, os privilégios mais elevados e também as exortações mais sérias, né? Porque não respondemos a primeira, às vezes chegamos no estado da segunda, porque não respondemos a segunda, chegamos no estado da terceira e etc., até chegar naquele terrível quadro da indiferença. Mas o autor aos Hebreus vai resumir todas essas 5 advertências como uma única palavra de exortação. Isso está em Hebreus 13, 22. Uma única palavra de exortação. E ele diz que escreveu resumidamente, né? Uma carta tão tremenda como essa ele escreveu resumidamente. Então eu fiz esse panorama para que vocês possam se contextualizar, para a gente caminhar junto, tá? Se eu estiver indo muito rápido, me perdoe, mas há também o áudio à disposição, tá? No capítulo 2, então, verso 1 a 4, nós temos a primeira advertência. E para os irmãos que desejam tomar nota aí, nós temos nela o quê? Nós temos um chamado para nos apegarmos com mais firmeza às verdades ouvidas. Essa é a primeira coisa importante aqui. Nós temos um chamado da parte do Senhor para nos apegarmos àquilo que ouvimos do Senhor, certo? Porque, irmãos, nós tendemos a permitir que as coisas se escorreguem facilmente. Perdemos o falar do Senhor. O que o Senhor falou hoje, parece que amanhã nós já temos um probleminha, um distúrbiozinho, já esquecemos, já escapou, já foi embora, sabe? Então, é necessário que nos apeguemos, nos agarremos às verdades ouvidas. Esse é o chamado. Mas também, irmãos, nos mostra, além desse chamado, o perigo que nós corremos de negligenciarmos tão grande salvação. Essas duas coisas, um chamado para nos apegarmos às verdades e o perigo que existe de nós negligenciarmos a tão grande salvação. Porque às vezes nós resumimos a salvação como algo pequenininho, né, irmãos? Pequenininha, a salvação é eu ir para o céu. Salvação é ser perdoado dos meus pecados, por mais tremendo que isso seja. Mas esse é o fundamento, essa é a base inicial. Deus tem um objetivo, tá, irmãos? Então não ache que tudo é para você. Não é você que tem que receber tudo. Ah, eu fui justificado, eu fui perdoado, eu fui isso, fui aquilo, tá. E o que Deus deseja obter? Entende, irmão? Então nós temos os dois lados. Na medida que nós vamos avançando com o Senhor, nós vamos recebendo mais dele, mas ele também vai obtendo algo em nós. Esse é o desejo de Deus. Então, essa tão grande salvação que nós vamos tratar um pouquinho melhor depois, e nós corremos o perigo de negligenciarmos ela. E então, irmãos, veja, isso é muito importante, que eu vou enfatizar agora. Tome nota para você meditar. Como disse, há um progresso nas exortações e nos perigos. E porque não ouvimos a primeira exortação, nós avançamos para um quadro mais sério. Isso é muito importante, irmãos, que você pense sobre isso. Porque o Senhor vem, por exemplo, te traz uma palavra, uma exortação, vamos dizer assim, pessoal, para não dizer corporativa no momento, pessoal. E o Senhor te fala aquilo, e você não responde ao Senhor. E aí o Senhor precisa, às vezes, se retirar um pouquinho. Ou o seu falar abaixa um pouquinho, né, para que você o procure. Aí você não procura. Aí passa o quadro para a próxima. Então, na carta aos Hebreus, você vai ver que a primeira exortação começa com negligência. Essa é a primeira exortação, que é essa do capítulo 2. Negligência. O que significa negligenciar?
significa permitir que algumas coisas escapem, né? Nós estamos aqui, ouvimos, mas não temos aquele ouvido aguçado, né? Não obedecemos de tudo, permitimos que algumas coisas roubem a palavra de nós. Começa aí, esses pequenos descuidos. Isso não é tão importante, eu posso ouvir só essa parte aqui, porque isso é importante, agora aquilo lá eu não preciso, por hora, ou não é para mim. Essas negligências, sabe, de se esquivar da verdade, começa aí. Mas quando nós não respondemos ao Senhor e não retornamos ao apego da verdade, nós avançamos para um segundo quadro. E isso está registrado no capítulo 3, versos 7 até o 4:13. 3:7 a 4:13. E qual é o segundo quadro quando essa negligência avança? Óbvio, irmãos, incredulidade. Aquelas coisas que nós deixamos escapar, agora nós começamos a questionar, já não cremos tanto, o Senhor falou, mas será que é isso mesmo? Será que... E aí há um parzinho que vem junto ali no capítulo 3, né? Sabe o que é? Desobediência. Se você não crê, você não obedece. Mas não começa aí, começa na negligência. Agora avançou e agora eu não obedeço, porque eu não creio mais. A palavra ministrada, antes eu cria, antes eu obedecia, antes, nossa, a palavra era tremenda, irmãos, a palavra continua sendo tremenda. Foi você que mudou. Entende? Esse é o perigo do tempo. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais abaixo. A palavra não muda, ela continua sendo viva, eficaz, penetrante, né, como uma espada de 2 gumes, ela é capaz de discernir os pensamentos, os propósitos do coração. Está logo aí no capítulo 4, logo nessa sessão mesmo. Você está entendendo, irmão? Então avançou para a incredulidade, junto com a incredulidade vem a obediência, a desobediência, porque eu tenho dúvidas, e quando eu duvido eu não obedeço, né? Nós mudamos, não a palavra. Terceiro quadro que avança, a terceira exortação: negligência, incredulidade. Agora eu avanço para o quadro de apostasia. Sabe, irmãos, aqueles irmãos que se colocaram à beira do caminho, né, que você não entende muito bem? Começou na negligência, avançou para uma incredulidade que não obedece, e agora ele se colocou à beira do caminho. Isso é tratado no capítulo 5, verso 11, até o capítulo 6, verso 20. A apostasia. Mas ainda faltam 2 quadros à frente. O mais difícil, irmãos, de retornarmos é o último, que nós vamos citar. Mas há esperança se nós estamos nesse caminho. Há um chamado para nós retornarmos. Assim como aquela mensagem às 7 igrejas do Apocalipse, há uma palavra, um chamado de arrependimento para nós, irmãos, para retornarmos justamente para o caminho que nós abandonamos. Sabe, irmãos, aquele estado anterior, quando o Senhor falava e eu obedecia, quando eu era sensível à sua voz, quando eu não permitia que as coisas concorressem em meu coração. Há um chamado do Senhor: arrependa-te e volta ao primeiro, ao melhor amor. Há um chamado para nós em arrependimento, e esse chamado é aberto pelo próprio Senhor, irmãos. Então, irmão, examine o seu próprio coração na luz do Senhor e veja se você não está nesse caminho, porque o Senhor nos chama hoje, como diz a palavra: hoje, se ouvirdes a sua voz, capítulo 3 mesmo, não endureçais o vosso coração. E então, da apostasia, irmãos, nós avançamos para um cenário um pouco mais grave, que nós podemos chamar de pecado voluntário. Sabe aquelas coisinhas que nós não tratamos no nosso coração, elas progridem, né? E agora eu vivo uma vida de satisfazer, uma vida em pecado, uma vida que não se preocupa em tratar-se diante de Deus, né? Então, repito, não começou aqui. As pessoas pulam as etapas e por isso não entendem o processo. Não começou aqui. É nas coisinhas que não tem nada a ver. É no pequeno desprezo do coração à palavra, principalmente, que acontece esse cenário. É por isso que nós temos que se apegar às verdades ouvidas. E essa questão do pecado voluntário é tratado no capítulo 10, versos 26 a 39. Capítulo 10, versos 26 a 39. Mas então chegamos ao último estágio, irmãos.
E eu estou colocando isso tudo para que você entenda a seriedade dessa primeira exortação, porque ela é a base para todas as outras. Ela é o fundamento para todas as outras. A última exortação tem a nota da indiferença. Eu não estou mais nem aí para nada. Já estou com o coração bem longe. E quem sabe, estou longe mesmo, né? Indiferença. Isso é tratado no capítulo 12, versos 25 a 29. Todas essas exortações nós vamos passar nelas, mas eu precisava colocar esse quadro novamente para que os irmãos vejam. Então entramos no verso 1 do capítulo 2, e já nessa primeira expressão, por esta razão. Irmãos, por que o Espírito coloca isso? Porque ele está nos mostrando que é uma continuidade ao argumento anterior. Ele não encerrou, ele está dizendo assim, é por conta de que Deus nos falou em seu Filho, é por conta das glórias que Deus nos mostrou dele, é porque ele é superior aos anjos, por esta razão devemos nos apegar às palavras, às verdades ouvidas, e delas jamais nos desviarmos. Então, irmãos, todo o declínio, todo esse quadro que começa com negligência e termina com indiferença, começou aqui. Não apegarmos às verdades ouvidas. Você está aqui, mas não está aqui. Você está aqui, mas seu coração está longe. Você está aqui, mas tem outras coisas concorrendo na sua mente, no seu coração, que impedem que a palavra frutifique em você. Nós vamos a um texto, depois vamos ver isso. E, inclusive eu vou citar algumas correntezas que nos afastam para longe, quando nós não cuidamos do nosso coração. Então você está entendendo, irmãos? Esse é o quadro, é aqui que começa. E essa palavra que aparece aí, importa que nos apeguemos, essa palavra apeguemos, ela tem algumas chaves para nós entendermos qual deve ser a atitude do nosso coração diante da palavra. E aqui eu enfatizo o momento do reunir, mas vou além, vou também àquele falar pessoal que você tem no quartinho com o Senhor, vou no seu estudo, na sua meditação, naquele guardar a palavra no coração, como diz o salmista, para não pecar contra o Senhor ao longo do dia. Ela é a minha meditação todo o dia, durante todo o dia. Estou fazendo outra coisa, irmãos, mas no Espírito eu estou ligado à palavra. Então toda a palavra que você recebe, você deve ter algumas atitudes diante dela, que é responsabilidade sua, para que você se mantenha em progresso cristão. Caso contrário, você vai retroceder. Preste atenção nisso, irmão. Caso contrário, você vai retroceder. Então, se você procura essa palavra, apeguemos no original, ela vai te dar algumas chaves que eu gostaria de citar, para que você entenda, irmão e irmã, que você, quando está sentado aí no banquinho, você não é passivo, você é ativo, você participa de algo, você está envolvido em algo. É um culto espiritual que você está prestando ao Senhor, e você tem que responder ao que está ouvindo. O seu ouvido deve estar ativo, o seu coração deve estar se apegando à palavra. Caso contrário, se nós não fizermos isso, nós vamos retroceder. Ainda mais, irmãos, no cenário que nós estamos vivendo. Difícil cenário. Pressão para tudo quanto é lado, tanto por fora como por dentro. Desafios, todos nós estamos enfrentando. Se apegue à palavra, irmãos, não há atalho. Se você tentar colocar outra coisa no lugar de se apegar à verdade, às verdades ouvidas, não vai adiantar. Você não vai avançar. Não tem nada, nenhum artifício, nada, nenhuma programação, nada que substitua a palavra. Se você não se apega à palavra, irmãos, lamento te dizer, não avançará na carreira cristã. Se apegue à palavra. Então, essa palavra aí, apeguemos, ela tem alguns sentidos aí. Eu queria citar 4, para que você veja. Vou citar pausadamente para que os irmãos possam anotar, quem desejar tomar nota, tá? Essa palavra apeguemos que aparece aí no verso 1. Primeiro, levar as verdades ouvidas. Esse é o primeiro. Mas ainda vou complementar esse primeiro. E trazer as verdades para perto. Repetir, primeiro ponto então, levar as verdades ouvidas e trazer as verdades para perto. O que isso significa? Vamos colocar de maneira prática? Prática, irmãos, porque nós vamos ser práticos para entendermos essa relação. Eu estou aqui, eu ouço uma palavra, ouvi uma tremenda palavra, né? Amém, irmãos? Essa noite o Senhor me edificou. Ficou lá no ambiente, não foi com você para casa. Vai ter pouco valor.
Porque esse aprofundamento da palavra acontece na sua relação de ir ali, voltar e revisitar, e estar diante do Senhor, para que o Espírito Santo faça esse trabalho, como diz um irmão, de bate-estaca, aprofundando a verdade no íntimo. Então você precisa levar a palavra com você, e nesse movimento de levar a palavra, você vai trazer ela para perto do seu coração, para onde você for. Um dos grandes problemas que acontece aqui no nosso meio, irmãos, é que a palavra fica no ambiente em que ela é ouvida. E se ela fica no ambiente que ela é ouvida, ela não frutifica nas nossas vidas. Envolve esforço também, irmãos. Envolve o suor diante do Senhor. É claro que a revelação é pelo Espírito, mas o Espírito também vem de encontro a um coração sedento, que deseja, que busca, que se esforça, né, irmãos? E no mínimo, de pelo menos revisitar, levar as verdades ouvidas. Segundo sentido, mudar a mente para as verdades ouvidas. Muito interessante também esse segundo sentido. Mudar a mente para as verdades ouvidas. Por quê, irmãos? O que acontece com a nossa mente? Ela é uma mente perturbadinha, né? Ocupada com muita coisa. A nossa mente, irmãos, ela viaja, como diz alguns, na maionese, né? E viaja mesmo, irmãos. Essa é a figura que Pedro usa. Ele é um cavalo arredio que vai para tudo quanto é lado, irmãos, e a gente perde a palavra. A gente está aqui, está moscando, né? Não entra. Irmão, irmã, nós precisamos mudar a nossa mente para a palavra. Nós estamos aqui, às vezes ocupado com uma coisa aqui, ou melhor, essa coisa ocupando a nossa mente, ocupando, eu mudo a minha mente para a palavra. Isso é um exercício. É por isso que Colossenses 3, se não me falha, deixa registrado, eu acho que é o 3 mesmo. Colossenses 3 diz para nós pensarmos nas coisas do alto. Pensai, é um exercício de mente, irmão, porque a nossa mente, ela é o lugar onde a batalha acontece, entende? Às vezes a gente mirabola um monte de coisa do que é batalha espiritual, irmãos, a batalha está acontecendo na sua mente, você não está percebendo, e essas coisas vão nos roubando a palavra. Aquilo que é mais importante, irmãos, Satanás não está preocupado se nós somos um povo ocupado com isso, com aquilo, se nós estamos fazendo isso e aquilo, se Cristo não está sendo central na nossa mente, no nosso coração. Satanás só se levanta quando a centralidade de Cristo é colocada em uma vida ou em uma assembleia. Veja aquele movimento da restauração do Senhor, dos livros de Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias, Malaquias, todos aqueles livros da restauração. Você vai entender, o povo está lá na Babilônia, irmãos. Lá havia culto, havia toda a parafernália, eles faziam as coisas em nome de Deus, amém, e tudo, né, tudo acontecendo formalmente, maquinalmente. Mas, irmão, quando o povo retorna, faz as mesmas coisas que tinha lá, porém com o altar no centro, Satanás se levanta. Porque o que Satanás não quer é que nós foquemos em Cristo. Porque ele sabe que se nós perdemos isso, nós perdemos tudo. Entende, irmão? Então, quando o povo retorna, Esdras ali, capítulo 3, ele coloca o altar, levanta o altar, e logo depois os fundamentos. Olha que coisa tremenda, né? Porque nós precisamos da centralidade de Cristo e dos fundamentos da casa de Deus. Então, logo depois o inimigo se levanta para paralisar a obra. Sempre que algo de Deus estiver acontecendo na sua vida, irmãos, Satanás vai se levantar. Porque esse movimento, irmãos, que você faz em direção ao Senhor, e mais especialmente em direção a Cristo, a contemplá-lo, Satanás vem de encontro. E muitas vezes nós nem percebemos que um detalhezinho nos tirou de algo que poderíamos ter recebido. Eu não vou hoje porque aconteceu isso na minha casa. Não estou falando de coisas sérias demais, né, irmãos? Claro, vocês estão me entendendo. Às vezes um pequeno detalhe, às vezes o Satanás nos tirou, né, numa situação ali, usou alguma coisa e nos tirou a centralidade ali na hora, ficamos, hoje eu não vou na reunião, não estou bem. Porque sabe, irmãos, que lá você ia ouvir algo a respeito de Cristo, da glória de Cristo. E por isso ele não quer que você vá. Então estou colocando de maneira prática para que você entenda. Mudar a mente em direção à palavra. Terceiro sentido, dar atenção a si mesmo diante das verdades ouvidas. Que precioso também, dar atenção a si mesmo. Sabe por quê, irmão? Porque quando nós ouvimos a palavra é para o outro. Ou se aquele irmão tivesse aqui para ouvir o que foi falado essa noite.
Irmão, não é para o irmão, não é para você. Dar atenção a si mesmo diante da palavra. Uma das maiores hipocrisias que nós cometemos, irmãos, é se esquivar da palavra e achar que a palavra é para o outro. Deus quer tratar cada um, né? E nós vamos se esquivando porque nós achamos muito bons, né? Olha a soberba aí, esse mal terrível, né? Irmãos, toma cuidado, dá atenção a si mesmo. Aquele pedido diante do Senhor do Salmo 139, esquadrinha-me, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém, irmãos? Quarto sentido, aqui vou falar um pouquinho de esforço, né? Eu acho que nós não gostamos muito dessas coisas de esforço, né? Mas veja, aonde você deve aplicar o seu esforço. Quarto sentido, aplicar-se e concentrar-se diante das verdades ouvidas. Aplicar-se e concentrar-se diante das verdades ouvidas. E aqui eu quero acrescentar algo na frente, você coloca um sinal de igual, um tracinho que você quiser. Fala de devotar o pensamento e ser dedicado. Eu vou repetir. Aplicar-se e concentrar-se diante das verdades ouvidas. E na frente fala de devotar o pensamento e ser dedicado. Já falei sobre isso, irmãos, mas eu vou repetir. Se nós não nos aplicamos, não nos esforçamos, não nos dedicamos, não, sabe, algo de devoção de coração como sendo algo primaz na nossa vida, primordial. Quando você, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você entende que a coisa mais importante do seu dia não é nenhuma tarefa que você tem que fazer, e você dá o lugar primordial para a palavra, irmão, aí você chegou no lugar onde o Senhor vai começar realmente a fazer algo. Nós trocamos a palavra tão facilmente, nos dedicamos a tanta coisa, batemos cabeça porque a maioria dos projetos que a gente faz dá errado, porque não é sob a direção do Senhor, quando nós deveríamos estar separando aquela melhor porção, a boa parte, para o Senhor. E isso é dedicação, irmão. Sabe por quê? Por que envolve dedicação? Porque rapidamente propostas vão surgir. É assim que acontece. Não é algo místico não, irmãos. É proposta, coisa boa, né? Aí o tempinho que eu tinha, eu não tenho mais, né? E a gente vai se enchendo de coisa e não tem mais tempo para se dedicar à palavra. E aí nós entramos naquele quadro de retrocesso e falamos assim, mas meu Deus, meu coração se esfriou, eu não era assim. Irmão, não é sem motivo não. Examine seu coração diante do Senhor e veja as atitudes que você foi tomando para chegar nesse quadro. Entende? Então, esses quatro significados são muito preciosos, irmãos. E eu queria também ler em outras traduções, e aqui os irmãos não vão conseguir anotar. Por favor, não perca a mente. Perceberam como a gente se distrai, né? Uma pessoa que... Vamos manter a mente aqui para vocês entenderem. Vou citar algumas traduções agora, para os irmãos entenderem melhor essa primeira parte do verso aqui. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Eu vou citar outras traduções. Você pode tomar nota depois no áudio, não vai dar para você anotar. A Bíblia King James, 1611, ela coloca assim, veja, vai nos ajudar em tudo isso que nós estamos construindo. Diz assim, portanto, convém-nos atentar com mais zelosa atenção às coisas que temos ouvido. Então a King James usa essa expressão, atentar com mais zelosa atenção, ter zelo pela palavra, irmãos. Nós perdemos isso. Sabe por que eu digo perdemos? Porque se nós olharmos, irmãos, como o tempo pode ser danoso nesse sentido. Porque no início havia aquela coisa, aquele desejo, aquela, sabe, fala, Senhor, eu quero ouvir, me dá mais, Senhor, que tremendo que foi, e durante o dia aquilo te ocupa e tal, perdeu-se o zelo. Mas não foi a palavra que mudou, entende? Segunda, a tradução brasileira coloca assim, por essa razão é necessário atendermos mais assiduamente às coisas que ouvimos. A Almeida Corrigida e Fiel coloca assim, portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido,
Não é as coisas que vamos ouvir, é as coisas que já temos ouvido. Porque a gente sempre quer algo novo e desprezamos o que já temos ouvido. Certo, irmãos? Já temos ouvido. J.B. Phillips diz assim: devemos, portanto, prestar a maior atenção, como uma coisa mais importante, né? A verdade que temos ouvido. Tem alguns minutos ainda? Mais 5, 7 minutinhos a gente termina. Queria completar aqui algo que eu creio que vai nos ajudar ainda. Por favor, irmão, se esforce aí comigo. Então chegamos à segunda parte do verso 1. Para que delas jamais nos desviemos. Então nós temos essa frase final aí, para que delas jamais nos desviemos. Eu queria ressaltar a palavra desviemos, porque você lê e fala, mas o que significa desviar-se? Né? E aí você já pensa naquele último quadro, né? Da indiferença, alguém que já está longe, né? Não é bem aí que está o significado da palavra desviemos. Esse é o último quadro, lá no final. Desviar aqui tem outros sentidos iniciais e que precisam ser ouvidos e retornar rápido. Então, eu quero falar 3 sentidos dessa palavra desviemos para que os irmãos vejam. E o último é o que eu quero enfatizar para nós construirmos aqui 2 inimigos também para nos ajudar. Então, essa palavra desviemos tem 3 sentidos no grego. O primeiro, fala de algo que escapa da nossa mente. Algo que escapa da nossa mente. Nós estamos aqui, mas o nosso pensamento se ocupou por um momento com alguma coisinha aí fora, ou ficou lá detido. Escapou da mente, né? Segundo, fala de um vaso furado. Né? A água ali é colocada no recipiente, mas ela não é retida, ela não fica ali, está furado. E vai saber quantos furos nós temos, né, irmãos? E a palavra vazando deveria ser retida. Terceiro e último significado, que é aí que eu queria ficar, fala de um barco à deriva. Um barco à deriva. E o autor, ele está querendo dizer aqui, irmãos, que da mesma forma que um barco, ele pode se deslizar, né, para longe do seu ancoradouro, os cristãos também, eles podem ser arrastados rio abaixo por diversas correntezas. Essa é a figura, várias correntezas que levam o barco para longe de onde ele deveria estar. Esse é o sentido aqui de estar à deriva, sendo levado para longe. Ele já estava no destino. Interessante que o autor aos Hebreus vai dizer que Jesus é a âncora da alma, né, que já está seguro e firme lá, além do véu. Ele vai usar essa figura da âncora da alma. Mas então esse barco está ali, mas aí algumas ondas começam a vir e balançar esse barco, né? E aí começa a arrastar esse barco para longe. E é aqui que eu queria ficar. Nós vamos citar 2 correntezas, 2 perigos só que nós corremos. E se nós não cuidarmos deles, nosso barquinho vai ser levado para longe do lugar que deveria permanecer. Estão entendendo? Conseguiram entender o quadro comigo ou ficou difícil? Entenderam, né? Então, 4 correntezas que vêm sobre nós, visando tirar-nos do lugar que deveríamos permanecer. A primeira, a correnteza do tempo e da familiaridade com a verdade. Essa é a primeira correnteza. A correnteza do tempo e da familiaridade com a verdade. Você vai entender muito bem isso. Os irmãos sabem que quando o autor aos Hebreus escreveu essa carta, esses cristãos tinham entre 5, 10 anos de vida com o Senhor, né? Se nós formos aproximar, vamos colocar em 10 anos, que vai ser mais ou menos o período que nós estamos aqui como Assembleia. Eles já tinham esse tempo com o Senhor. E para esses, ele está dizendo, se apeguem às verdades que vocês têm ouvido. Porque senão vocês vão se desviar, vocês vão ser arrastados para longe, vocês vão ser como um barco à deriva. E aqui nós temos o primeiro perigo, a familiaridade, irmãos, e o tempo. Porque o tempo não muda a palavra, mas ele muda a nós mesmos. E a familiaridade com a verdade, sabe aquela coisa que eu já ouvi? Eu já ouvi isso, mas de novo vai falar de justificação, perdão de pecados, justificação, né? E todas as outras verdades ali fundamentais do Evangelho. Ah, mas isso de novo.
não tem nada novo, não. Né? Quero uma novidade. O Espírito Santo não tem novidade, a novidade é Cristo para te dar. E aí, irmãos, esse tempo e a familiaridade com a verdade, irmãos, começa a nos distanciar, vamos dizer assim, primeiro do ambiente espiritual. Nós começamos a perder a palavra, porque aquilo nós já ouvimos. Nós ligamos esse negócio do já ouvimos, irmão. Eu sei, eu já ouvi, né? Essas coisas, irmãos, são um trem que deveria ser tirado do nosso meio, né? Mas aí entra, irmãos, o nosso esforço, o nosso empenhar-se para se manter devotamente, com o coração, com afeição aqui, ouvindo e regozijando-se com a verdade. E isso não vai cair do céu, irmão, porque, irmãos, já disse isso e repito, nós temos a tendência de gostar de novidades. É nosso, querer sempre uma coisa diferente, né? Então, irmão, irmã, tome cuidado com essa primeira correnteza. Se você não cuidar disso, o quadro do retrocesso, do declínio, vai avançar na sua vida e, quem sabe, na nossa vida como Assembleia também. Tempo e familiaridade com a verdade. Segunda correnteza, e aqui eu termino. A correnteza da pressão contínua de nossos cuidados diários. Eu vou citar, pode ficar tranquilo que eu vou esperar vocês anotar. A correnteza da pressão contínua de nossos cuidados diários, vírgula. Ansiedades, vírgula. Deveres e alegrias. A correnteza da pressão contínua de nossos cuidados diários, ansiedades, deveres e alegrias. Muito interessante, né? Você tem aí cuidados diários, que é uma coisa que às vezes te perturba tanto, né, e tal, ansiedade, deveres, a gente tem que fazer isso, aquilo, mas e o que será de mim com amanhã e aquilo. Mas eu coloquei aqui também alegrias. Porque as alegrias também vão concorrer junto, irmão. Nós estamos tão alegres com algo que aconteceu, que a gente não está aqui, a gente está lá. Você entende? Que a alegria também tem esse lado, alegria com outras coisas que eu estou dizendo, né? Então, irmãos, essa segunda correnteza, nós vamos ter muito cuidado, e é algo muito sutil, porque os pequenos detalhes da nossa vida, eles atuam sobre nós e de uma maneira muito forte, e a gente nem percebe, irmãos. E isso vai nos roubando a palavra, porque isso absorve de fato o nosso interesse, a nossa atenção, o nosso esforço, a nossa energia. Muitas vezes chegamos para ouvir a palavra esgotados, tão preocupados com as coisas, com os cuidados diários, com as ansiedades, né? A ansiedade é aquela coisa do futuro, sempre preocupado com o que vai ser de mim, né? Aí o Senhor precisa se apresentar como se apresentou a Abraão e dizer assim: eu sou El Shaddai, eu sou o Deus que amamenta, eu sou o Deus que cuida, eu sou o Deus que supre. Por que você está se preocupando com o dia de amanhã? Observai as aves do céu, elas não semeiam, não ajuntam em celeiro, contudo eu as sustento. Não valeis vós muito mais? Observai os lírios do campo, né? Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Mateus capítulo 6. Justamente nessa questão de tratar do coração, tesouros no céu, tesouros na terra, olhos bons, olhos maus, no sentido de ser um coração dividido, preocupado com muita coisa. Essas são as ansiedades, irmãos, e isso nos rouba a palavra. Ou é só comigo, irmão? Você nunca chegou aqui com algo ocupando o seu coração? Talvez quase sempre, né? Então, irmãos, é algo muito sério. Nós nos reunimos com a mente cheia com as coisas da vida. E não importa muito se são alegrias ou tristezas, nossa mente vai estar ocupada e a palavra não tem lugar para falar. E aqui, como já disse, isso também se aplica à nossa rotina, né? Muitas vezes nós não temos tempo com a palavra, porque estamos cheios das coisas, das tarefas, dos cuidados diários, das ansiedades, né? E essas coisas ocupam o nosso pensamento durante todo o dia. E, irmãos, eu quero concluir com um texto, e realmente agora estou concluindo. Marcos capítulo 4.
justamente na parábola do semeador, tá? Queria terminar aqui, para que os irmãos vejam que o nosso Senhor, ele citou esses perigos que impedem a frutificação da palavra em nosso coração. Vamos ler desde o verso 1, porque eu vou fazer uma leitura corrida, e depois eu queria citar em especial o verso 18 e 19. Diz assim: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi: eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por 1. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e hajam perdão para eles. Claro, porque eles rejeitaram o Senhor. O Senhor não está ocultando deles a possibilidade de compreensão. É porque eles rejeitaram o Senhor. E por isso o Senhor começou a falar por parábolas. Verso 13. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola e como compreendereis todas as parábolas? Ou seja, esta é a chave para todas as outras parábolas. Se você não entende essa, você não vai entender o restante. É como o autor aos Hebreus: se você não entende a importância da palavra, você não vai estar entendendo nada e não há progresso. Verso 14, ele vai explicar: o semeador semeia a semente. São estes os da beira do caminho, onde o semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Algo bem rápido, você está vendo? Processo rápido. Verso 16. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Causa aquele primeiro impacto, sabe? Aquela coisa de deixar a gente extasiado com a palavra. Mas eles não têm raiz em si mesmo. Não tem aquela vida profunda com Deus. Não é uma coisa profunda, aquele aprofundamento do Espírito, usando a palavra em nós. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Se sofrer qualquer coisinha, alguma objeção, alguma contrariedade, acabou. Não gostei disso, acabou. A palavra se perdeu. Verso 18, que é aqui que eu queria chegar. Os outros, semeados entre os espinhos, e vai dizer quais são esses espinhos? São os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Verso 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem. Aquela linguagem, irmão, de levar com você, trazer a palavra para perto, isso é receber a palavra. Frutificando a 30, a 60 e a 100 por 1. Ficou claro, irmãos, como é o processo? Há coisas que vão concorrendo com a palavra no nosso coração e nos rouba a palavra. E por isso ela não frutifica. Não é um frutificar só através, é um frutificar em nós, produzindo algo genuíno em nossas vidas. Então essas são as duas primeiras correntezas que eu queria citar. No próximo momento nós vamos citar mais duas, para procurar ajudar os irmãos um pouquinho mais nesse processo. Vamos orar, entregar ao Senhor essa palavra. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, agradecemos por essa palavra, Senhor, uma palavra séria, uma palavra que requer mesmo levarmos diante do Senhor, ter os nossos próprios corações examinados na Tua luz. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor faça
esse aprofundamento em nós, Senhor. Não permita que esta seja mais uma boa palavra que ouvimos, a qual nós ouvimos e recebemos com alegria, mas logo a perdemos. Mas que de fato ela possa produzir algo genuíno em nossas vidas, Senhor. Senhor, supra toda a minha limitação, para que os meus irmãos sejam edificados, Senhor. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.